Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live aqui, que vamos conversar sobre aquilo que nós mais gostamos de falar: viajar. Só que, e digitando o nome dos meus dois amigos milheiros, e já tô vendo que a Gabi entrou. Oi, Gabi! Oi! Tudo bem? Tô posicionando aqui o Já celular. chamei o Felipe também. Deixa eu ver aqui se o Felipe aceitar. Vamos lá. Vamos ver, Felipe, se consegue entrar aqui com a gente. Cadê o Felipe? Então, estava falando, Gabi, aqui. que a gente vai... Apareceu, né? Felipe enviou uma solicitação. Peraí que eu estou a aceitar. Aceitar. Entrar ao vivo com o Felipe. Vamos ver, Felipe. Deixa eu... Eu tô aceitando aqui. Qualquer coisa, O meu foi rapidinho. Será que ele não tá recebendo? Peraí. Ó, eu até já fiz ali um convite para você, Felipe. Vamos ver se vai dar certo. Vai lá. Então, Gabi estava falando que a gente vai conversar hoje sobre viajar, né? Sim. Que é uma coisa... Olha, estamos escrevendo aqui que eu estou esperando. E eu tô te convidando. Será que eu consigo convidar? Não. Veja lá. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Pede para ele tentar pedir para entrar. Ó, será porque que não? Vamos ver, né? Aqui ele fala... Aí, acho que vai dar certo. Cadê você, Felipe? Cadê você? Só não tá aparecendo você. Oh, você existe mesmo? É verdade que você existe? Essa tribo chamada Mineiros existe? Tem nome, telefone, principalmente CPF. Reza a lenda, né? Reza a lenda que essa galera existe, né? Exatamente. Nome, sobrenome e o CPF. CPF é o principal, né, pra gente. Sem CPF a gente não faz nada. Não entra em nada, não consegue cadastrar. Sempre cadastrado. Inclusive, é o nosso CPF que leva a gente a viajar. Sempre, né? Eu já vou até aproveitar aqui e já mandar uma mensagem. Cadastrem em tudo, tá, gente? Já façam seus cadastros em todos os programas, tá? Sempre perguntam, Felipe, eu preciso cadastrar mesmo? Precisa, tá? Sem cadastro não tem ponto, esquece. E sempre, sim, exatamente. Quando tem oportunidade, no dia é uma confusão o cadastro. É o que a gente sabe, né? Pois é. Esses últimos dias, então, que eu dizem. Nem se fala. Então, eu sempre falo, gente, cadastra. Eu tenho cadastro até em hotel que eu não sei nem o nome da rede lá nos Estados Unidos. Mas depois que eu descobri que precisava ter 3 meses de cadastro para comprar um ponto, eu falei, eu vou cadastrar em tudo. Pois é. Exatamente. E ó, a live já começou com dica, né? Cadastro, porque gente, sempre é uma coisa... passo, é o beabá das milhas mesmo. Cadastro em todos os programas. Exato. Programa nacional, programa internacional, programa de rede hoteleira, programa de banco. Cadastra em tudo. É de graça, é rapidinho, não pede tanta coisa assim. 5 minutinhos você cadastra uns 3. É verdade. Exatamente. E ainda quando a gente não está com essa pressão do cadastro para participar de uma promoção, ele acontece mais rápido ainda, né? Agora, quando está na promoção, é Lady Murphy, aí vai dar alguma coisa errada. Exatamente. Vocês estão conseguindo me ver? Porque estava travando a tela de vocês. Agora voltou. Ó, daqui tá beleza, tá? Beleza. Se alguém cair aí, internet, a gente continua e volta a tentar. Gente, eu comecei falando que a gente vai conversar hoje aqui sobre esse assunto que a gente adora, né? Que é viagem. A gente já tem esse título de milheiro, parece um bicho que vai ser apresentado no Fantástico, porque a gente não sabe falar de outro assunto. Quer ver quando perguntam. Aí sim, meu marido, quando alguém pergunta aqui em casa e eu começo a responder, ele fala, para, Janine, para, Janine. Não é consultoria agora.
Porque a gente gosta tanto disso que não dá, né? A gente vive isso. Fico me policiando. E aí... Pode falar, Gabi. Fico me policiando, às vezes, quando eu encontro as pessoas, para não ficar falando sobre o assunto, porque senão fica chato, né? E às vezes a pessoa nem quer. Exatamente. Às vezes dá a impressão que a gente é desagradável, né? Mas é porque é muito gostoso mesmo. E um assunto vai puxando ao outro. E no fim das contas, eu acho que nem é chato nada, sabe? Quem não gosta de viajar, quem não gosta de economizar e viajar principalmente. Então, acaba que as pessoas gostam de trocar ideias sobre isso, ficam curiosas também, ver a gente viajando para lá e para cá. Igual no meu caso mesmo, carregando uma penca de filho junto, aí, nossa, como é que você consegue? Pois é, tá aí, ó, o segredo tá aqui. É isso aí. Vamos começar bem por esse ponto aí, porque a gente veio aqui para contar o que a gente faz e como que a gente faz. Porque o pessoal vê a gente falando de viajar com milhas. Viajar com milhas significa viajar de graça? Será que é isso? Como, Felipe, você conseguiu carregar sua turminha, esposa e 3 filhos lá para o Egito? Conta pra gente essa história. Você deve ter gastado muito dinheiro com isso. Como é que foi? Onde é que começou essa ideia? Então, primeiro, respondendo essa pergunta que você fez, e é uma pergunta polêmica, né, sobre essa questão do viajar de graça, né? Beleza, terão ocasiões que vai dar para você viajar ali só com aquelas milhas orgânicas, aquelas milhas que você acumula ali no seu dia a dia, nas compras bonificadas, do cartão de crédito, nas transferências e tal. Mas o objetivo principal de você saber utilizar milhas não é esse, tá? É economizar o máximo possível, saber aproveitar as melhores oportunidades que o mercado de viagens, que o mercado de milhas oferece. Hoje, por exemplo, teve uma excelente, no final de semana, por exemplo, teve uma igualmente boa. É saber aproveitar essas oportunidades e economizar. Ao invés de você gastar 2, 3 mil reais numa passagem, você vai gastar 400, 500 reais. Viajou de graça? Não, você não viajou de graça, mas você teve uma economia abissal ali, muito, muito grande. Agora, em relação à nossa aventura no Egito, foi um exemplo em que a gente conseguiu fazer a viagem ali praticamente de graça mesmo, até porque era uma outra ocasião, né? Nós fomos para o Egito no ano passado, e aí, em função de todas aquelas intempéries que teve 2020, 2021, que ninguém estava podendo viajar, inclusive nós, né? Então a gente ficou ali 2 anos praticamente só juntando milha, sem poder viajar. Então, isso acabou contribuindo muito para que a viagem do Egito fosse extremamente econômica. Era uma época que a tabela fixa da Latam ela ainda não tinha sido reajustada, então isso beneficiou demais. Então, foi uma emissão extremamente barata. E era uma época também onde os aplicativos de pagamento, os saudosos aplicativos de pagamento, eles não tinham taxa nenhuma. Então, era possível gerar milhas a custo zero, praticamente. Então, assim, o que a gente fez na ocasião que a gente foi para o Egito, por exemplo, dificilmente daria para fazer hoje, porque o mercado muda. E uma coisa que eu falo sempre, para quem começa a trocar uma ideia comigo sobre isso, para quem assiste as minhas aulas, para quem me acompanha, é que você vai entrar no mercado de milhas, saiba que as coisas mudam o tempo todo, sabe? Provavelmente, as estratégias que eu usei para ir para o Egito no ano passado, para viajar no ano que vem para um outro lugar que fosse, serão outras estratégias, porque tudo mudou. Nada do que a gente adotou ali naquela ocasião vai servir, por exemplo, para uma eventual viagem futura. Então tem que estar atento às oportunidades do mercado. O mercado muda, a gente tem que mudar também. E eu brinco também. Pode falar, Gabi. Eu brinco que milha é dinheiro, né? Eu brinco não, milha é dinheiro, é uma moeda diferente. É dinheiro. E eu falo que ela se comporta igual a bolsa de valores. Hoje ela está valendo muito, amanhã o ponto não está valendo nada, nessa empresa está valendo demais. Então é isso que o Felipe falou. Naquela época a Latam estava maravilhosa, hoje não necessariamente. E aí a gente vai flutuando. Por isso que outro dia eu postei no sábado no meu Instagram, eu falei, aproveitem a tabela fixa. A gente não sabe até quando as companhias aéreas vão conseguir ficar bancando isso. Porque se você for pensar, né? Ainda tem na TAP, ainda tem na na OneWorld, que é com a American Airlines, e a Latam. Mas a Latam já teve 2 reajustes aí em menos de um ano. Então a gente não sabe até quando vai durar, né? A TAP vai ter um mês que vem que se anunciou, né?
Então, já teve já reajuste da taxa. anunciou, exatamente. Uhum. E o Felipe falou duas coisas ali que são bem interessantes e que eu acho que a gente tem em comum aqui nas nossas viagens. A questão da estratégia, né? E a questão ali do tempo. Porque às vezes as pessoas chegam achando que assim, viajar com milhas é uma coisa que vai acontecer amanhã. Pode até acontecer, mas ela vai ter um custo para acontecer amanhã. Vocês repararam que o Felipe falou que essa viagem em específico, não quer dizer que são todas, mas essa em específico, passou um tempo ali que eles ficaram juntando aquelas milhas, que foi aproximadamente 2 anos, pelo que você falou ali, né, Felipe? E que isso ajudou a deixar o custo dessa viagem menor, né? Mais reduzido. E também a questão da estratégia, porque estratégia é tudo. Se você não sabe qual é o teu objetivo de viagem, é difícil, muito difícil. Quem não sabe, né, para onde vai, chega em qualquer lugar ou não chega até, né? Então, quanto antes você traçar essa estratégia com, né, o teu objetivo de viagem, mais rápido você vai chegar. Janine, hoje eu estava assistindo um vídeo de um colega da nossa área e ele falou uma coisa super interessante. Ele falou assim, se você não sabe aonde você vai estar daqui a um ano, você está no mundo errado. Então você não tem que começar no mundo das milhas, porque assim, as estratégias elas são a longo prazo. Claro que dá, né? Aquela coisa que a gente sabe que algumas companhias aéreas liberam vários bilhetes faltando um mês, 15 dias, uma semana, aqueles bilhetes que a gente quer viajar, aquelas executivas maravilhosas. Mas isso aí também é estratégico, né? Você tá esperando aquilo. Mas a gente sabe também que para 6 meses, 7, para quem quer ir para as Olimpíadas, como o Felipe falou, ele já ajudou várias pessoas. E tá assim, maravilhoso para você descer em Paris. Você não precisa nem descer em outra cidade na Europa. O problema é que eu acho que as pessoas elas só se tocam que as Olimpíadas são ano que vem, em março, abril. Ano que vem. E aí você vai pagar um absurdo, né, para chegar lá. E vai Exatamente. ter gente que vai chegar de executiva na promoção da Iberia. E é passou agora. Interessante, exatamente. E é interessante você comentar isso, porque assim, ó, as Olimpíadas elas serão em julho na Europa. Ou seja, julho já é caro porque é férias. E muito mais na Europa porque é verão europeu. Só que quem está se programando hoje, comprando hoje, já está garantindo valores bem melhores, assim, e quem até se programou há um ano atrás, né, que já está com as milhas aí, com certeza vai ter uma boa emissão. Não tenho dúvida. O planejamento ele tem que ser feito a longo prazo, tá? Por mais que a emissão das passagens ela só se dá ali com no máximo 11 meses de antecedência, você não vai conseguir comprar uma passagem, emitir uma passagem, fazer uma reserva com mais tempo do que isso de antecedência. Mas o seu planejamento, a sua estratégia, a sua organização, ela tem que ser com maior antecedência, tá? Você já começa a se preparar, já fica exposto às oportunidades na hora que elas aparecem, e aí você está pronto, sabe? Aí aparece uma oportunidade, uma passagem super barata para o lugar que você quer, para as datas que você pode viajar, mas cadê suas milhas? Você não juntou, você não passou, não está acumulando elas ali, já tem um ano, já tem 10 meses ali. Então, beleza, vai passar batido, você vai perder. E em relação às Olimpíadas, e não só as Olimpíadas em si, é porque é o grande evento do ano que vem, talvez, mas o pessoal fica muito focado que as Olimpíadas é em Paris, mas eu falo sempre, pessoal, que Europa, e, gente, o importante é vocês chegarem no continente, tá? Então, uma vez que vocês estão lá, o deslocamento é muito fácil. Os deslocamentos lá dentro são muito fáceis, então chega no continente. Hoje a melhor porta de entrada para você chegar no continente europeu é via Ibéria, chegando por Madrid. Então é mais fácil você chegar em Paris partindo de Madrid do que partindo aqui de Goiás, no meu caso, por exemplo. Então vai até Madrid, chegando em Madrid, você vai ter outros meios muito mais fáceis, mais rápidos e baratos de atingir seu objetivo lá na Europa. E eu fui 2 anos seguidos, né? Eu fui ano passado em maio. E aí depois eu fui em agosto para Londres. E esse ano a gente voltou, né, para o leste europeu. E eu acho que eu comentei com vocês o quanto estava absurdamente cara a passagem para julho, agosto e setembro. Assim, estava surreal. Coisa de 8, 10 mil reais ida e de volta.
assim, Sim. absurdo. E eu consegui fazer uma super emissão no Interline. Eu até coloquei outro dia na minha conta. Alguém sabia que a Azul emitia com milhas para mais de 30 companhias aéreas? Todo mundo, uma colega que também é milheira, respondeu sim. Todo mundo respondeu não. E o resto Ninguém sabe. Ninguém sabia. É por isso que a Azul é também um programa queridinho meu. E o Felipe falou ali, no que o Felipe falou, e tem tudo a ver com o que você falou, Gabi, é a questão de flexibilidade, né? Flexibilidade tem que ter planejamento, mas tem que ser um planejamento flexível. Ou seja, o que eu preciso? O que eu não abro mão? Eu não abro mão de viajar em julho porque eu tenho filhos, eu quero pegar as férias. Ok. O que você quer? Eu quero chegar na Europa. Ok, então agora a gente vai começar a pensar como chegar na Europa. Mas eu queria chegar por Paris. Calma, você pode chegar por outro lugar. E é isso aí que a gente vai construindo com a pessoa ali lado a lado nas consultorias que a gente faz, né? Deixa eu só, antes da gente continuar, a BR Barroso, o BR Barroso, perguntou aqui, qual a diferença entre... Bruno, qual a diferença entre milhas e pontos? Essa é uma pequena confusão, né? Mas não é. Me complementem aí, colegas. Mas assim, milhas e pontos é a mesma coisa, porém, milhas geralmente é aquele nome que a gente dá quando elas já estão na companhia aérea, e pontos geralmente o que ainda está no cartão. Mas alguma companhia aérea também vai chamar as milhas de pontos. E aí, o que você precisa entender? Precisa entender que se seu ponto está no cartão, ele precisa ser transferido para uma companhia aérea, ou se seu ponto já está lá na companhia aérea e que você, ou seu ponto ou família, e ali você já pode emitir sua passagem. A não ser que então, seja é só uma cartão mesmo de nome. Exato, né? Que daí já estaria lá. Por exemplo, é importante fazer essa conta, porque muita gente acha, nossa, mas esse cartão cobrante acumula 5, mas calma. Você tem que saber quanto é que você ia acumular no que está lá, mais abono. Então, lá vem a matemática, eu sou mulher da matemática. Filha, minha cabeça ela funciona igual uma calculadora, você sabe, né? Então, assim, quando eu penso 5, eu já falo, opa, mas eu vou ter que transferir a quanto para chegar em 5, né? Então, tem que sempre lembrar isso, que hoje a gente tem bons cartões co-branded, né? Que é o cartão da Azul, o da Latam, o American Airlines, que é, para mim, um dos melhores. Então, a gente tem que lembrar que esses não precisam transferir, né? Já cai direto, da Gol, maravilhoso. Sim. Quando a Gabi fala de cartões co-branded, são cartões que são cartões de crédito emitidos junto com as companhias aéreas. Eles vão te dar algumas vantagens, bem interessantes alguns, mas você tem essa desvantagem que você não tem essa transferência bonificada que a gente tanto fala, né? Mas ele pode sim ser um excelente aliado na tua estratégia. Sim. Hoje mesmo, eu atendi um cliente que o que ele quer é chegar no Japão. E para ele, dentro do que ele já tem ali de milhas, a gente chegou à conclusão que a melhor estratégia era sim apostar num cartão co-branded que ia ajudar ele a chegar nesse destino utilizando as milhas e gastando bem menos do que ele gastaria se ele pagasse em reais. A questão dos cartões co-branded, a pessoa ela tem que já ter um objetivo muito bem claro, muito bem definido do que ela quer. Por exemplo, ela já sabe que ela, igual você deu o exemplo aí, beleza, o cara quer ir para o Japão, beleza. E aí ele vai ver as rotas mais viáveis para ele chegar até o Japão, e aí ele vai ver que talvez o caminho mais fácil ali, de fato, seja utilizando o Advantage, o American Airlines. Beleza, ele já tem um objetivo em mente, então vai com ele até o final, tá? Esse é o risco de você carregar um cartão co-branded com você. Meio que você carrega ele com você até o final. Vão aparecer outras oportunidades em outros programas, mas é um casamento. Você vai com ele até o fim. Por isso que eu falo do ciclo dos cartões, né? Que eu acho que vocês fazem também, né? Aqui a gente começou com azul, aí bateu a meta, digamos assim. Qual que era a meta? Era bater o azul. Aí sai do azul, vai para bater o ganhou, e aí você fica ciclando, né? Aquela brincadeirinha. Qual é o cartão que eu vou usar esse mês? É meio louco? É meio louco? Aqui, assim, meu marido, ele fala assim, qual que é o cartão da vez? A única coisa que ele pergunta, porque ele não consegue entender. Mas é isso. E dá certo. Que bom que o teu marido te obedece, porque o meu aqui eu consigo no máximo 1 ou 2 cartões. Então aqui, cartão não é meu forte. Meu forte são compras
bonificadas ou outras promoções, mas vocês são, ó. As pessoas perguntam, Bateria do né? cartão. As pessoas perguntam, Felipe, quantos cartões você tem? Eu tenho alguns, mas usar mesmo eu uso um ou dois no máximo. Os outros ficam tudo engavetado lá. E aí, quando eu preciso do benefício de um deles ou outro ali, igual os cartões Elo, por exemplo, eu falo que é o cartão dos meus cachorros, porque a única serventia que eles têm para mim hoje são as consultas veterinárias lá. Colocar cortina, instalar Imagina. ar-condicionado. Eu tô super esperando. Quando eu mudar de apartamento, eu vou usar para isso também. Porque eu engavetei ele. Não, vocês são. Mas olha só, gente, a gente está falando aqui, né, disso, de estratégia, de tempo. Felipe, em termos práticos, quanto você gastou? Você lembra quanto você gastou em milhas? E quanto isso seria equivalente em dinheiro quando você foi para o Egito? Quanto você gastou nas suas passagens Nossa, com a família? As passagens, eu me lembro bem que foi 54 mil milhas cada trecho. Saudades, tabela fixa antes do reajuste. 108 mil milhas, ida e volta para uma passagem Guarulhos, Cairo, né? Daí eu emiti, eu emiti separadamente Goiânia, São Paulo, né? Goiânia e Guarulhos. Mas, gente, eu usei milhas para fazer todas as hospedagens. Usei rede Accor em Hurghada, que é a cidade litorânea que tem lá no Mar Vermelho. Então nós ficamos num resort lá que foi todo custeado com pontos Accor. Mas as hospedagens, tanto no Cairo quanto em Luxor também, que é onde nós passamos, foram todas custeadas no Azul Viagens ali, com pontos tudo azul e tal. Foi muito ponto, foi muita milha mesmo, sabe? Sinceramente, eu não vou conseguir te precisar quantas foram, não. E foi uma economia absurda. Sabe? Então, e é o que eu estava falando, sabe? Era uma época que o acúmulo estava muito mais fácil, o acúmulo gratuito estava muito mais fácil. Eu não levei os 2 anos aí para juntar os 2 anos sem poder viajar, eu não levei esse prazo todo para acumular essas milhas, foi muito menos, né? Esses bobeagem, tem milha até pouco tempo atrás desse período aí, que agora já torrou tudo, sabe? Mas era um período muito mais fácil, assim, vamos dizer, né? Mas passou, as coisas mudam. Foi mais ou menos, então, 108 por pessoa, então, vezes 4, 432 milhas. Isso, só as Isso as passagens. Eles são em 5. Somos 5 aqui em casa. Mesmo, né? Verdade, gente. Ele viaja com os 3 filhos, não deixa um filho, não. Não é esqueceram de mim, não. Não. 540 mil. Não tivemos nosso Kevin McAllister ainda, não. Oi? Ninguém teve que enfrentar os bandidos porque esquecemos. Não. Sem esqueceram de mim. 540 mil milhas Latam daria. Será que eu faço a conta pelo valor do milheiro, mais ou menos, que você tinha, ou eu faço a conta do milheiro de hoje? Então, isso é até outra situação que não dá para comparar também, porque naquela época estava tendo promoção de 100% o tempo todo e as bumerangues também, sabe? Então tinha bumerangue, Janine, que chegava a 163% brincando, assim, pelo menos umas 2 vezes por mês tinha. Então, era um período muito fácil de acumular milhas. Teve uma galera que estava fazendo umas viagens para a África do Sul porque estava 84 mil de executiva, utilizando milhas Latam. Então, era um sweet spot absurdo que estava tendo. Eu lembro, porque eu tava era 36. 36. Sim. Mas se hoje a gente fosse pegar essa quantidade aí e calcular por R$26 o milheiro, sair em torno de R$14 mil. Isso se a pessoa precisar comprar todas as milhas. Mas o que a gente faz muitas vezes a gente faz uma mescla. A gente ganha milhas no cartão de crédito, a gente ganha milhas nas compras bonificadas, que são nossos parceiros. Outro dia eu ganhei 4 mil milhas nas Casas Bahias, gastando R$400, que eu vou usar no iFood, que a Gabi me ensinou. E além dessas compras bonificadas, aí a gente, às vezes, compra uma quantidade, mas só nos momentos que esse valor está abaixo do valor de mercado e vale a pena. E mesmo comprando, isso sai menos do que quando a gente compra totalmente em reais as passagens, as hospedagens. É isso, gente? Hoje eu estava, inclusive, nessa promoção da Latam. Eu liguei para minha mãe, né? Eu falei assim, quantas milhas a senhora tem? Ela falou, eu tô com 30 mil milhas na Livelo. Aí eu falei assim, no carrinho
tava saindo a 34, né? Aí alguém falou assim, mas a 34, eu vi um vídeo, a 34 vai chegar a 26. Só que a pessoa esquece que a 31 mil milhas da minha mãe é orgânica. Se eu mandar o orgânico dela e somar com o do carrinho, tava saindo R$ 20. R$ 20 na Latam é maravilhoso. Não existe. Entendeu? R$ 20 na Latam é maravilhoso, não existe. Então, assim, você tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Que essa é a frase que a gente sempre ouve, né? Então, assim, Exatamente. é misturar o orgânico. Por isso que o pessoal fala assim, é só o cartão? Não, gente, não é só o cartão. Nossa, O cartão, na verdade, o cartão é o 60, mínimo. ele é o mínimo, ele é 30%, 40%. Mas as estratégias fora do cartão é o que vai alavancar e vai elevar, né, essa quantidade de milhas. Porque quando a milha tá. Quando desculpa, a Gabi tá falando em valor de. O que você falou, Gabi, até agora? Em orgânico. Não, quando você tá falando em orgânico, quando a gente fala orgânico, é a milha que a gente ganha. Seja no cartão de crédito, seja na compra bonificada. Né? Geral. De graça, exatamente, a milha de graça. E aí, aquela milha que a gente acaba comprando no carrinho, que quando você vai fazer uma transferência, né, seja bonificada, que você só vai fazer bonificada, você pode fazer essa transferência, por exemplo, você tem 10 mil, muitas vezes a companhia te dá a opção de você comprar mais 10 mil para transferir 20. E aí, essa soma que a Gabi está falando, que ao invés do milheiro sair lá 25, 26 reais, vai sair menos, porque ela já teve uma parte que ela ganhou. Então, é uma conta matemática mesmo. Inclusive, Gabi, pegando esse teu exemplo, é que o Felipe está contando pra gente, a experiência, contou pra gente ali, a experiência de 2022 dele lá, que daí até ele mencionou, né? Antes a gente tinha melhores opções aqui. Só que hoje mesmo, eu mandei, acho que também mandei para vocês, uma emissão da Latam, que estava 25 mil milhas para chegar em Austin, gente, no Texas. 25 para ir, 25 para voltar, ou seja, 50 mil milhas da Latam. E nessa conta da Gabi, se você gerasse o milheiro a R$20, essa passagem seria quanto, Gabi? R$2.000. R$2.000 ida e volta dos Estados Unidos para o Texas. Que não é Janine, a mesma coisa que você chegar em Miami, né? Sempre há um valor a mais ali o Texas. Pode falar, Felipe. Então, esse raciocínio de você combinar suas milhas orgânicas, que são essas gratuitas que a gente ganha no cartão, nas compras bonificadas, com aquelas pagas, ela vai muito de encontro com aquela outra conversa que estava tendo agora há pouco, de viajar em alta temporada, né? Às vezes a pessoa, de fato, ela só pode viajar ali no período de férias escolares, ou então ela tem aquele sonho, aquele desejo de passar uma virada de ano, por exemplo, ali no litoral, enfim. As passagens são muito mais caras. E aí, se você passou o ano inteiro se organizando ali, abusando das estratégias de acúmulo orgânico e também aproveitando as oportunidades de acúmulo pago, quando elas são, de fato, viáveis, na hora que quando chegar a época de você emitir uma passagem, por exemplo, para janeiro, vai ser uma emissão mais cara. Não dá para você querer comparar uma passagem que você vai emitir em janeiro do que uma que você emitiria ali no mês de março, por exemplo. Vai ser mais caro. Só que você passou o ano inteiro se organizando, gerando um milheiro a um custo muito baixo. Então, sua viagem ela vai sair muito mais barata, sabe? Se você fosse pagar isso no dinheiro, por exemplo, beleza, você não se organizou com nada, mesmo que você estivesse ali fazendo uma economia ao longo do ano, mas é um cash que você vai gastar ali que poderia ser utilizado para uma experiência na sua viagem, um passeio, cobrir uma hospedagem, tomar umas cervejas a mais ali, enfim. É muita economia, sabe? E tudo vai de acordo com a estratégia que você traça ao longo do ano. Por isso que eu defendo tanto a antecedência, o planejamento, pelo menos a médio prazo. Ô, Felipe, eu orientei uma colega que queria ir para a Disney em janeiro. Na verdade, ela tinha comprado na 123 milhas, mas ela já falou comigo em maio e falou, eu já acho que não vai dar certo, em maio. E aí eu falei assim, então a melhor opção, ela mora em Fortaleza. E ela tem filho pequeno e tem um voo direto para Miami. Eu falei, olha, acho que a melhor coisa quando você tem criança é viajar em voo direto, né? Que a hora que você chega em Miami, você aluga um carro, enfim, né? Do que ela ir para São Paulo até vir para Brasília. E aí eu orientei ela, falei assim, eu teve a promoção da Latam, 40%, falei, manda tudo para lá. Vai dar certo, manda tudo para lá. Quando foi agora em agosto, final de agosto, já tinha acontecido. Ela entrou em contato e falou, Latam, eu acho que ela conseguiu emitir, acho que 100 mil trecho.
Mas assim, ela deve ter pago, sei lá, 4 mil reais e de volta. A passagem tava 10, Sim. 8. Então, assim, é isso que você tem que pensar. Você tá viajando nas férias, que é quando você pode, com seu Deu uma travada no seu vídeo. filho, elas nem Felipe, olham isso. tá aí. Então, ou era o meu que travou, ou era da Acho que é o Gabi. seu. Já. Pode ser. Gabi, exatamente, né? É conta em cima de conta. Então, assim, não é para menos que a gente fica calculando quando as pessoas perguntam, ou até mesmo durante a consultoria. Mas a gente chega sempre, né, no resultado, quer dizer, quase sempre, isso é legal frisar, a gente vai chegar no resultado que mesmo que você invista uma parte em milhas, isso daí vai te custar menos. Por que eu falei quase sempre? Porque uma coisa que todo milheiro faz é fazer aquela comparação, né? Se eventualmente ele encontrou uma passagem ali que vai sair mais barato em dinheiro ou alguma outra situação, aí sim o cálculo é outro, né? E aí, até nesse sentido, que eu quero passar a palavra para a Gabi para ela falar sobre essa viagem para a Europa aí, que ela pagou hotel para o pessoal em euro, aí €1 40% mais barato. Quem é que consegue esse câmbio aí, gente? Eu quero saber quem que faz o câmbio da Gabi, que ela conseguiu €1 40% mais barato. Mas isso só fazer uma observação, que quando a gente está falando disso de investir, de comprar milhas, a gente está falando de comprar milhas da companhia aérea, do banco, no seu próprio CPF. Não tem nada a ver, né, com que a tristeza aí que o pessoal está vivenciando com essa questão da 1, 2, 3 milhas, né, que na verdade fazia uma bagunça com a milha de outra pessoa, né, para outra pessoa viajar. E aí também é importante frisar que é sempre possível, ou quase, acho que sempre, né, gente, me corrijam, parcelar. Então, às vezes a pessoa pensa, não, mas eu prefiro ir na agência de turismo porque eu vou parcelar a minha passagem. Gente, o banco parcela seus prontos. Eu ia comentar sobre isso. A companhia aérea parcela sem juros, até 12 vezes. Isso. Semana passada mesmo, Esfera estava parcelando até 12 vezes sem juros. Hoje, Livelo, 10 vezes. Aí você vai comprar uma passagem internacional 4 vezes. 5 no máximo. Como que o Felipe vai colocar 20 mil reais de passagem em 4 vezes para 5 pessoas, né? Então, assim, é pesado. Ainda tem isso, né? Que a milha te proporciona parcelar. Então, você consegue se planejar em 10 meses. Isso é maravilhoso. Sim. Agora, pegando... Ô, Gabi, agora... Conta da Acor. O que a história é essa de viajar com milhas e, além disso, pagar o hotel? Eu dei uma passagem de avião e de volta para os meus pais para Lisboa, mas eles não queriam ir sozinhos. Eu falei, eu posso organizar. Não, você tem que ir com a gente e tudo. E aí eu falei, tudo bem. Organizamos em dezembro, a gente definiu que a gente ia no final de junho. Eu falei, quero passar meu aniversário em Lisboa, né? E aí o irmão do meu pai com a minha tia falaram que queriam ir com a gente. Então tá bom, eu fiquei naquela função de achar a passagem. Já achei uma passagem maravilhosa, a gente pagou 78 mil milhas Campinas-Lisboa, da Azul. Foi um absurdo essa emissão. Eu emiti ela em dezembro, se eu não me engano, ou início de janeiro. E assim, eu lembro que eu paguei assim 11 mil milhas para os meus pais saírem de Marabá para ir para Campinas. Também baratíssimo. E essas milhas a gente tinha gerado a maioria orgânica, tanto de transferência do cartão de crédito do meu marido, quanto meu, e algumas compras de pontos, que na Black Friday teve muito ano passado. Então, como eu sabia que a Azul era a melhor opção, porque eu queria um voo direto, e a Latam estava naquela parte, estava muito caro, falei, vou focar na Azul. E aí, depois de tudo comprado, eu falei, agora vamos ver hotel. E assim, eu não sei se vocês já olharam hotel em julho, mas assim, um hotel que eu tinha pago em maio, 120, 130 euros o casal, tava 300, 400 euros em Lisboa, o mesmo hotel, na mesma data. Então, assim, tava absurdo. E aí eu falei, vou traçar estratégia Acor. E aí é onde vem a conta, né? Que a gente consegue gerar €1 a 3,90. 3,96. 3,90 euros? 3,96 eu consegui gerar o euro dentro da Acor. Como eu sabia que as pessoas que estavam viajando comigo não eram cadastradas e eu estava na viagem, isso é importante falar, eu poderia fazer as reservas. Então, eu fiz todas as reservas pelo aplicativo, algumas que eu tinha dúvida, eu ligava lá. Então, eu estando junto não tinha problema. Então, o que eu fiz? Na minha conta Livelo, eu comprava pontos para eles. Os meus eram orgânicos, alguns. Mas aí, teve algumas compras de pontos ali em março e abril, a 35, 33. Então, eu já calculei que comprava e mandava para a Acor.
E nisso eu já fui abatendo e ia passando para eles. Ainda é uma coisa boa, porque assim, o hotel ele é à vista, né? A gente sabe que a gente faz a reserva ali no Booking e você paga ali ou no cartão de crédito ou na Wise. E isso ainda propiciou assim, parcelar. Eu falei pro meu pai, eu falei, ó, consegui o hotel e ainda parcelei em 5 vezes. Nossa, mas ele achou maravilhoso, né? Como assim você ainda parcelou o hotel em euro em 5 vezes, né? Então, assim, ainda parcelou em 5 vezes. E ainda euro a 3 vezes. 3,96 eu consegui gerar o euro. E assim, numa comparação, só falando e pensando assim em valores, foi 30 a 35% de economia. A gente pagou uma média de 10 dias de hotel na Europa no alto verão em torno de 500 a 600 reais o casal. Reais. Hotel Nossa, gente, manhã, muito barato. Hotel café da manhã eram confortáveis. A gente é muito bem atendido na Accor. Às vezes a gente tem alguma treta ali com a atendente, o Felipe sabe, né? Mas, assim, como um todo, a gente é muito bem atendido. Então, assim, foi maravilhoso, assim, para mim. E até era uma dúvida, até queria deixar aqui, que o Antônio, meu marido, falou assim, Gabriela, você tá gerando milha numa rede específica. Isso não existe. A gente bota no Booking e vai achar alguma coisa mais barata. Falei, então senta aqui. Abri o Booking e falei assim, encontra um hotel em Lisboa com euro a 5,50, faz a conta e acha. Não tem, gente. O hotel para bater um euro a 3,90 não tem. O Felipe sabe. Não, tem. e assim, eu estive na França agora com minha família, né? Nós ficamos 2 semanas também. Passamos por 4 hotéis, né? Passamos por cidades diferentes na França. E todos os 4 hotéis foram da rede, né? Foram com pontos ao Accor também. E outra coisa que eu gosto muito de destacar nos hotéis da rede é a possibilidade de que você não paga só a reserva com os pontos. Você pode utilizar esses pontos para pagar a sua consumação dentro do hotel também. Então, igual no meu caso, por exemplo, que eu só viajo com a tropa, né? Então, eu só viajo com a tropa. Então, tinha dias na nossa viagem que não dava para sair para jantar, por exemplo. Os meninos já estavam cansados, nós também estávamos cansados. Vamos pedir o serviço de quarto, vamos pedir uma refeição aqui, ou então vamos descer para jantar no restaurante do hotel. Você janta no restaurante do hotel, tem uma refeição super bacana lá, e aí na hora de acertar, pede para colocar na conta do quarto. E aí na hora do check-out, você pede para descontar ali dos seus pontos. Então, até a comida do hotel, você consegue pagar com seus pontos. Então, é um benefício absurdo também que a rede Accor ela proporciona. Fora o status, né, que a gente vai ganhando. Importante. E é importante porque já vai programando as próximas. Exatamente. Sim. A Gabi falou e o Felipe complementou. Quando a gente está falando de pagar, né, as nossas diárias com pontos Accor, esse é um programa de fidelidade, né, de hotéis, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, é uma rede, na verdade, de hotéis que concentra aqueles hotéis conhecidos nossos, Ibis, Mercury, Novotel, e aí tem uns melhores, né, de classificação, Farmon, me ajudem aí quais são os outros. Fazano. Então. E a gente consegue transferir, deixa eu só complementar, Felipe, a gente consegue transferir, sejam milhas lá da companhia aérea, ou sejam pontos, hoje, né, já discutive a questão dos pontos ali, porque o valor ficou maior, mas assim também conseguia transferir pontos do cartão de crédito para esse programa de fidelidade, da Livelo, né, que agora consegue ainda, mas a proporção não está favorável. E com isso, né, esses pontos, eles viram pontos lá dessa rede de hotéis e a gente consegue pagar hospedagem e alimentação. Eu fiz isso recentemente, foi no mês de maio, no Hotel Beira-Mar de Florianópolis, né? Eu gastaria ali, acho que em torno de uns 1.200 ou 1.500 reais em duas noites e simplesmente não gastei nada, né? Porque eu já tinha esses pontos ao Accor. Mas a Gabi tá falando aqui que ela conseguiu gerar, né? Eu não tenho nenhum ponto. Como que você faz para gerar? Você vai comprar. Pode falar, como você... Não, eu tinha para mim, né, o suficiente na conta, gerando. Só que a minha mãe e a minha tia não tinham, nem eram muito desse mundo de gerar milhas. Então, eu tracei uma estratégia, falei, eu preciso comprar 250 mil pontos Livelos para eles, que iriam virar 100 mil pontos Accor, né, que era uma proporção de 2,5, né? E aí, deu super certo, né? E aí, eu transferi tudo, fiz as reservas,
E foi maravilhoso, assim, eu não tenho o que falar das hospedagens. E por que você fala, né, em euro? Porque cada 2.000 pontos, ou melhor, vamos facilitar a conta agora, porque tem o quebrado, né? Cada 1.000 pontos Accor dentro, né, desse programa de fidelidade equivale a 20 euros para você descontar na tua hospedagem ou na tua alimentação, como o Felipe colocou ali. Então, quando a gente fala que pontos é dinheiro, que milhas é dinheiro, é porque é dinheiro mesmo, gente. Os programas de fidelidade entendem que é uma moeda, é um mercado financeiro, bem como a Gabi colocou ali no começo, parece mesmo uma questão até de bolsa de valores, né? Porque tem alguns que estão, um dia está na alta, outro dia está na baixa, a gente fica naquela loucura, tem dias que está muito quente, tem dias que está frio, e a gente fica aí como um estrategista financeiro de viagem. Até agora, na minha última viagem, que a gente também ficou os 10 dias em Accor, tinha um recado no quarto, que falava que se você não colocasse para limpar o seu quarto, você ganhava 100 rewards. Falei, gente do céu, mas eu não vou limpar nenhum dia. Porque assim, eles querem reverter, né? E eles revertem pontos, enfim. É bem interessante o programa. Sim, com certeza. E aí até, ó, nessa linha, eu vou falar um pouquinho da minha experiência recente, e até a gente pode comentar depois na sequência aquela pergunta que eu recebi, que foi a única que eu consegui pelo menos ver ali na caixinha de perguntas antes da gente entrar. Parecido com isso, né, que vocês estão falando, que a gente pode usar lá na Europa, ou pode usar aqui no Brasil, com a rede Accor, eu fiz agora recentemente para Foz do Iguaçu. A gente iria viajar, eu já tinha comprado as minhas passagens com milhas, então, assim, o custo da minha passagem com milhas versus o que eu gastaria com passagens em dinheiro, já tinha dado ali uma diferença de R$600, pelo menos, 500, R$600. E aí foi a hora de procurar um hotel, que tinha que ser um hotel específico, porque nós íamos para um congresso, né? O meu marido ia para um congresso de trabalho. E aí eu fazendo a reserva, a gente sempre pensa, na hora de fazer a reserva de hotel, ou eu vou pagar com milhas, ou eu vou ganhar milhas, porque tem mais isso, né, gente? A gente consegue ganhar também na reserva de hotel, também na reserva do carro. E eu fui seca para ganhar, né? E aí eu entrei no Booking e falei, putz, não tenho hotel, não vou poder ganhar. Eu entrei no hotels.com, não tinha o hotel que eu precisava. Eu falei, fiquei chateada, né? Hashtag chateada, vou gastar aqui uma nota em hotel e não vou poder pontuar. Aí me deu um estalo, assim, na verdade o estalo também foi esses dois aqui, porque aí a gente fica ali, né? Gente, o que eu, né? Vamos dar uma ideia e tal. Fui procurar na Azul. Quando a gente fala em Azul, milhas Azul, não se limite apenas à milha que você viaja de avião. Se limite também a Azul Viagens, que é uma agência de viagens. Então, se você gosta de viajar com agência de viagem, não tem problema. Você consegue viajar com agência de viagem com milhas Azul. E você, inclusive, consegue ganhar milhas pagando o boleto de viagem, né? Digamos assim. E eu entrei no site da Azul. E, para minha alegria e surpresa, porque eu deixei para reservar ali com umas 3 semanas, eu acho, de antecedência, o hotel, tinha para eu pagar em dinheiro, que já estava mais barato que no site do hotel, e tinha para eu pagar com as minhas milhas. E aí eu até notei, porque hoje eu fiz as continhas do valor do meu milheiro lá, pagando com as minhas milhas, eu economizei mais de R$1.200 naquela reserva, né? Ou seja, eu ganhei, no total aí, entre passagem, eu ganhei em torno de R$1.700, R$2.000, só porque eu utilizei estratégia de milhas. Então, nessa viagem que a gente já faria de qualquer forma, já iria gastar se eu não tivesse as milhas, usando as milhas e usando estratégia de milhas, eu ganhei, dá para dizer que eu ganhei uma passagem para os Estados Unidos, uma passagem para a Europa, porque eu economizei Janine, aí pelo menos R$2.000 para a família. Eu brinco que a gente economiza, a gente reinveste nas milhas. Eu falo, eu acho que você vai pensar igual eu. Se você economizou R$2.000, então você vai lá e compra tudo na Esfera ou na Livelo e transfere de novo. Quem você já organiza a ideia, mas o marido não pode escutar, viu? Exatamente. Sobre a Azul Viagens também, é importante falar que, além das ótimas opções de hotelaria que tem lá, de hospedagem, você consegue fazer ingresso de parque, aluguel de carro, seguro, apesar de que quem segue a gente sabe que o seguro você ganha de graça, mas
Você tem lá um exemplo, eu falei agora há pouco que a gente estava na França, né? Em julho, né? As nossas férias em julho. E por 2 dias. Esse ano, então. Por 2 dias nós fomos aos parques lá da Disneyland Paris, né? E os ingressos nós adquirimos pela Azul Viagens. E há um custo de milheiro nosso ali, mais ou menos, era de R$10, 9 e pouquinho, mais ou menos. A economia nos ingressos dos parques foi ali na casa dos 60%, 70%, mais ou menos. 60 e alguma coisa por cento de economia em relação ao valor praticado na bilheteria. Então, a importância de você gerar um milheiro a um custo baixo e conhecer essas plataformas também. Eu fiquei sabendo essa semana também, para mim uma novidade, não sei se as meninas sabem, que agora você consegue ingressos dos parques da Disney também com pontos ao Accor, lá na página de experiences, lá da Limitless Experiences da Ao Accor, você consegue também por uma quantidade de pontos ali. Pelas contas que eu fiz ali, olhando por alto, né, gerando um milheiro baixo, você consegue ali uma boa economia também, com pontos ao Accor, parques lá da Disneyland também. Outra opção é a Smile, né? Porque atualmente a gente sabe que a gente consegue gerar, assim, acho que das 3, a Smile que a gente gera um milheiro mais barato, né? Ninguém aceita menos que 14. Das nacionais. Vão 15, 50, quer, né? E a Smile, quando eu fui em abril, eu também reservei o carro através da Smile. Foi, assim, maravilhoso. Inclusive, eu fiz uma troca, assim, eu reservei em janeiro. E aí, quando chegou próximo, eu achei que eu não ia dar tempo de sair do avião, passar na imigração. E eu queria jogar um pouco para frente a reserva. Eu cancelei, os pontos caem na hora. Eu fiz outra reserva em cima. Tava o mesmo, inclusive estava mais barato. E assim, o meu milheiro também na Smile é R$8. Assim, gente, eu paguei, economizei R$1.000 aí. Aí eu fui olhar para a da Disney, Felipe, compensa também. Se você da Smile, tem também. Né? Tem também. Compensa. E aí o que você está falando sobre carro, agora há pouco a gente estava brincando sobre os cartões, né? Eu tenho alguns cartões, mas uso um ou dois só, os outros ficam tudo na gavetinha. Nessa mesma viagem da França aí, eu usei o benefício do Amex, né? Eu tenho um Amex lá com isenção vitalícia, teve várias promoções ao longo do ano passado de isenção vitalícia para esses cartões, e aí numa dessas acabei pegando, e eu quase não uso ele, fica lá guardadinho. E aí, um dos benefícios dele é status na locadora de veículos, né? Locadora de automóveis na Hertz e na Sixt. E aí, nessa última viagem agora, eu usei esse benefício para alugar um carro na Hertz e peguei um carro básico. Se fosse comparar aqui no Brasil, seria tipo um HB20, alguma coisa assim. Era o mais básico que tinha lá. Logo de cara, pelo benefício, pelo status Gold que eu tinha na Hertz, pelo Amex, já peguei 40% de desconto. Na hora que eu cheguei para retirar o carro lá na locadora e tal, sem eu nem pedir para ela. Eles já me deram um upgrade para uma SUV muito mais confortável, muito mais interessante também, mais espaçosa, né? Nós viajamos em 5. Então, benefício de cartão, sem eu gastar nenhum real a mais por isso. Eu ganhei 40% de desconto em cima da locação de um carro básico e ainda peguei um upgrade para uma SUV que foi muito mais confortável para a gente. A importância de conhecer os benefícios. É o que eu falo dos status, né? Que eu amo, né? Esse ano eu consegui bater status em tudo quanto é companhia aérea, tudo. Mas é importante, olha, como eu sabia que nós íamos para Lisboa, eu assinei o Azul Diamante naquela promoção incrível que teve em janeiro. Que aquela promoção ali, eu assinei para a família inteira. Pai, mãe, irmão, aqui em casa, todo mundo. E assim, todo mundo era diamante. Então, assim, imagina, a gente chegou em Viracopos, todo mundo na sala VIP, super confortável. Você viaja com 3 malas, você não tem aquela preocupação de comprar mala, porque não tem coisa pior. Você tá no exterior pensando que a mala custa $70. Então, assim, todo mundo queria trazer vinho. Então, assim, tudo isso. Chegamos, o voo da Azul atrasou, as passagens eram separadas, isso é importante. Eles iam descer em Campinas e era um outro localizador. A Azul, esquece. Colocaram eles num hotel, no outro dia embarcaram e acabou. Cliente diamante. Então, assim, o status, ele é importante sim. Ele é importante. E é interessante você falar isso, Gabi. Desculpa, Felipe. Não, pode falar. Pode fazer um comentário.
A gente tem 10 minutos e a gente vai ter que, né, começar a fazer o fechamento, e você me lembrou de uma coisa que eu queria comentar da minha estratégia. Por que eu utilizei pontos azul? Porque essa estratégia com azul, eu comecei praticamente um ano antes dessa viagem de Foz, não era para viagem de Foz, era para uma outra viagem, mas que no meio do caminho eu fui mudando um pouquinho essa estratégia. E na hora de usar como eu ia gastar aquele dinheiro, eu resolvi gastar os pontos da azul. E aí, eu também, né, já tinha atingido o status diamante de uma forma, né, na Azul, e tive essa mordomia aí que a Gabi está falando, de ter 3 bagagens despachadas nessa viagem. Era uma viagem para Foz do Iguaçu, até não precisava, mas na volta ela foi boa, viu? Na volta ela foi bem, bem proveitosa, essas bagagens. E aí, eu quero comentar, assim, que às vezes as pessoas... 2 coisas que às vezes me perguntam na consultoria ou até mesmo aqui no Instagram. Ah, mas não vale a pena se o teu cartão de crédito não te dá isenção. Então, se eu não tenho isenção de anuidade, eu não quero saber do cartão de crédito. Ah, mas por que comprar milhas se eu posso comprar a passagem direto em dinheiro? Só que aí as pessoas esquecem de acrescentar essas outras vantagens. Como o Felipe falou, que o cartão de crédito deu para ele 40% de desconto ali na reserva do carro. E por que comprar as milhas antes? Porque quando você compra as milhas, e na Azul principalmente, nesse status diamante, você manda uma quantidade X, você atinge 20 mil pontos qualificáveis, que vocês estão falando aí, né, de status, você vira cliente diamante. Ou seja, às vezes a pessoa não quer, mas ela deixa de, não só de gastar menos, mas de ter uma viagem com mais conforto, porque a forma que ela está fazendo ali com milhas vai gerar para ela também esse status aí dentro da companhia aérea, que vai trazer outros benefícios. Sim. Então, com certeza não dá para ser assim, extremista. Não só isso, nem só isso. É tudo uma questão de pensar, de ter estratégia e de você, mais uma vez, né, falando da questão do objetivo, voltando lá atrás do objetivo. Não, Janine, os planos mudam também, né? E isso que você falou da estratégia, eu acabei vivenciando isso agora nos últimos dias e vocês meio que passaram por isso, porque eu compartilhei com vocês também. Eu estava com umas estratégias ali na Azul e aí chegou um momento que eu vi que ia ser um pouquinho complicado atingir esses objetivos. Mudança de planos, muda os planos. Na época que eu comecei ali aquela estratégia, o mercado estava de um jeito, hoje o mercado está se apresentando de outra forma. Beleza, o mercado muda, a gente muda também. Então, eu ia viajar para lá, decidi viajar para cá, só vocês e quem vai embarcar que sabe, viu? Então, eu vou manter um suspense nessa próxima viagem internacional. Até porque eu compartilhei com vocês e tal. Mas foi uma mudança de estratégia ali, sabe? Eu vi que aquela estratégia inicial, a gente não precisa ser tão fechado nela, assim, não, é assim, ponto, eu vou com ela até o final, pronto, e acabou. Não, calma, às vezes um pouquinho de flexibilidade vai bem também. E aconteceu comigo. Exatamente, só que aí você falou... Pode falar. Janine, depois eu a fala dele. Você falou uma coisa muito importante, só muda o planejamento quem tem um, né? Uhum. Então, ou seja, você consegue mudar, ó, fiquei sem luz. Você consegue mudar porque você já tinha. Então, já existia essa reserva, esse dinheiro reservado, essa milha reservada para uma viagem, e aí simplesmente você mudou, mas é porque você tinha um, senão você estava na mão, né? Essa viagem que a gente fez agora para Viena e Budapeste, eu falei assim, mas a gente tem que ir, e a gente tinha que ir, porque meu marido ia receber um certificado, né, ia ser super bacana, tinha a possibilidade de ir para a Turquia, mas não, ele queria ir nessa. E assim, tava muito caro. E aí a minha estratégia foi o quê? Latam. De repente, a Latam não mandou meus pontos. Aquela coisa que a gente sabe que acontece, que a gente já tem que explicar logo pro cliente, né? Olha, demorou 21 dias. O que vocês acham que aconteceu? A passagem desapareceu. Eu consegui comprar a ida. Então, assim, o que eu fiz? Do nada, né? Porque eu brinco que celular de milheiro, ele já é pronto para achar o barato. E, gente, isso é muito verdade. Eu não sei se vocês já tiveram do lado de um colega procurando alguma coisa assim no meu, eu acho. E assim, eu entrei meia-noite no Interline. Eu entrei meia-noite no Interline e achei uma passagem da Lufthansa para voltar. E assim, uma super emissão que eu nunca pensei que eu ia encontrar. Mas como eu tinha milhas na Azul, né? Porque, igual o Felipe falou, a gente tem várias estratégias. Eu consegui emitir.
paguei 50% mais barato. A gente fez as contas, a gente gastou, acho que nós dois, R$ 6.000, né? Porque eu também comprei alguns pontos. Eu achei maravilhoso. Acho que deu 3.500 para cada um. Tava saindo 10 mil. Então, assim, achei incrível. Para mim, tá. Cara. E foi em cima da hora, né? Eu lembro você falando. Foi em cima da hora. Exatamente. Faltavam quase 3 meses, mas o que eu penso, assim, eram voos bons, era um voo que saía daqui, ia para Frankfurt, tipo Viena. Acabou. São rotas caras. São rotas caras. Mas foi bom, eram conexões curtas. Gente, não, foi demais. Nós temos exatamente 6 minutos para terminar, estou de olho no relógio. Fizeram uma pergunta como que é viajar, deixa eu ver se eu lembro, né, a pergunta, como que é viajar com criança em executiva, né? Eu não sei quem quer responder, mas eu já vou dar uma introduzida que o Felipe já falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Viajar com a família de executiva, pagando com milhas, pode ser possível, mas dá mais trabalho, né, Felipe? Não? Janine? Então. Oi? Então, a Janine, você tá aí? Caiu? Não. Eu tô aqui. Não, então, vou dizer aqui. Sobre essa questão da executiva, né? Eu falo isso de vez em quando, gente, que às vezes a gente vê aqueles blogueiros de viagem bonitos, maravilhosos, lá fazendo múltiplas viagens em executiva, e aí a gente fica tentado, a gente fica morrendo de vontade. Só que os blogueiros de viagem, eles têm uma coisa em comum entre eles. Eles só viajam sozinhos. Repara pra vocês verem, vocês não vão ver um blogueiro de viagem ali carregando uma penca de filho ali. Talvez um ou outro ali de casal, mas olhe lá. E aí, quando você vai pesquisar passagens em executiva, além da quantidade de milhas, que é o de menos, de verdade, é o de menos mesmo, é acessível, mas é a questão da disponibilidade, tá? As disponibilidades, elas são mais raras, elas são mais complicadas, e normalmente as companhias, elas liberam ali 2, 3, 4 assentos no máximo por voo, sabe? Acontece de liberar mais? Sim, mas é raro, sabe? Então, para quem viaja de família, não se iluda tanto assim, sabe? Dá para fazer, mas você vai ter que ter uma flexibilidade muito grande, vai ter que ter uma paciência também, mas não é tão simples quanto os blogueiros de viagem fazem, que viajam sozinhos. Agora, respondendo a pergunta, embarcar com um bebê na classe executiva ali, vai de colo, né? Igual quando é com a classe econômica. A questão da executiva é que, se eu não me engano, né, acho que o bebê paga 10% do valor pagante ali da executiva, mas viaja no colinho ali do papai ou da mamãe que tiver como responsável da criança, né? E lembrando que é 10% do valor pagante. Então, se você está emitindo, sei lá, 250 mil milhas, e se essa passagem custa R$10.000, ele vai pagar R$1.000. Mas não são todas, tá? Por exemplo, parece que a Azul é R$250, às vezes subiu um pouco. Eu acho que as companhias brasileiras, que é a que a gente precifica, né, em real, tipo Latam e Azul, que a gente sabe que tem executiva Gol, não tem, talvez seja um pouco diferente, mas as companhias internacionais, eu acho que vai ser isso mesmo. O valor ele dá para até dizer que é simbólico, mediante o valor da passagem, que seria 10%, ou seja, o bebê pode viajar no colo da mãe, né, como ele viajaria lá na classe econômica, só que o que o Felipe falou ali é que essas disponibilidades em quantidades de passagens com milhas em classe executiva, elas costumam ser menores, de 2 a 3 assentos, às vezes só um. Esses dias eu até mandei para vocês uma da Ibéria que tinha 9 assentos numa tarifa imperdível da Ibéria. Mas é importante dizer que estava faltando 30 dias. Então é isso também. Exato. Então é aquilo que a gente falou da questão do planejamento, né? A gente faz o planejamento, sei lá, faz o planejamento que você quer viajar com executiva com teu bebê, mas esteja ciente que talvez, né, você precise mudar alguma coisa ali. E aí até quero fazer uma observação que eu não viajei ainda de executiva, mas já viajei quando meu filho tinha menos de 2 anos, e eu solicitei, menores de 2 anos, você pode solicitar um bercinho para a companhia aérea. E aí, claro, não é só a questão da idade que eles avaliam a questão do tamanho do bebê e tal,
mas é uma regra, assim, né? O que vale seria o menor ali. E esse bercinho, ele é acoplado nas primeiras cadeiras, nas primeiras poltronas, né? A gente consegue, ele encaixa ali e o bebê fica ali de forma confortável. Então, isso traz conforto para os pais e traz conforto para as crianças. Eu tive isso num voo da American Airlines, que foi de São Paulo a Los Angeles, que é um voo bem longinho, assim, bem difícil. E foi muito bom. Agora, muito bom. Eu queria fazer um comentário, assim, só para deixar uma dúvida para o pessoal importante. A importância das milhas American Airlines, porque se você faz todo um planejamento com ela, pensando que pode liberar a executiva faltando 30 dias, você cancela a American Airlines e emite tudo com a Ibéria. Isso, para mim, é genial, né? É fantástico, que foi até uma estratégia que o Augusto do Quero Viajar na Faixa fez ano passado para viajar para a Copa do Catar, e ele contou que ele acabou emitindo por caro, porque a Latam não estava emitindo tabela fixa, né? Ele cortou ali, né, com o Catar, e acho que faltando 40 dias, liberou, ele cancelou a American Airlines e fez com a Latam. Então, já estava com a viagem garantida, pronta. É o único programa do mundo, se eu não me engano, que ainda permite você cancelar a viagem e ser ressarcido, 100% ressarcido, né? Desde que o cancelamento seja uma semana antes do voo. Isso. Então, milha da American Airlines tem esse benefício. Pode cancelar a sua viagem, que você vai ser ressarcido ali de forma integral. Então, e a Gabi... Pode falar, Gabi. Não, pode comentar. Porque assim, às vezes... Não, eu digo que a Gabi comentou... Depois eu falo. Não, mas a Gabi só comentou isso porque ela quis dizer assim que, ao contrário das passagens nacionais, que elas só aumentam à medida que elas vão se aproximando da data, as passagens internacionais têm uma tendência aí, que não é uma regra, mas tem uma tendência a reduzir. Então, existe um programa de fidelidade que você pode emitir sua passagem lá atrás, no seu planejamento, mas que você pode cancelar ele ali na véspera, ou quase véspera, né, como o Felipe falou, uma semana, e aí, com isso, você cancela aquela, que é né, que você já tinha comprado, e compra uma mais barata. Tipo, é estratégia da estratégia do milheiro, né? Não tem? Modo advance. Tô super de olho no modo advance. Eu falei assim pro meu marido, eu falei, não, eu queria tanto em novembro em Nova York, eu queria ver o Natal. Ele, mas o que você tá inventando? Eu falei assim, não, mas eu queria pegar aquela passagem da American Airlines ali de executiva que eles lançam 5 dias antes. Mas aí você consegue garantir, né? Você compra ali na American Airlines, cancela. Sim, é difícil pensar isso, né? Isso é uma coisa mais avançada, mas é que pra gente, né, que tá todo dia, a gente vai... E pra gente... E a gente faz isso não só para nós, né? É bom a gente reforçar que os 3 fazem consultoria, e quando a gente senta com o cliente, a gente senta com ele já traçando esse objetivo junto, né? Pensando com ele para onde mandar os seus pontos, qual é o teu objetivo de viagens, estratégias que a gente pode fazer nesse período, né? Então, desde quem não tem nenhuma milha até quem já tem, a gente ajuda aí nessa trajetória da consultoria. Eu só tô com medo que nós já passamos 2 minutos e que o Instagram derrube e a gente não consiga salvar a live, mas vamos tentar fazer um fechamento aqui. Fala aí, Felipe. Não, eu quero agradecer aí vocês duas, né, por a gente proporcionar esse momento, super legal mesmo. Acho que a gente deveria fazer mais vezes, né, deveríamos fazer isso mais vezes, tem que repetir. Vamos bolar depois ali em off para elaborar outras datas, que fica bom para todo mundo, porque esse compartilhamento, essa troca de ideias é muito boa, né? Acho que agrega muito para mim, agrega para vocês também, para quem está assistindo. Então, valeu demais, tá? E obrigado aí para quem ficou até o final, tá? Agradeço demais. Quem não me segue, já segue também. Quem não segue as meninas aí, que me segue, já segue as meninas, que elas têm muito conteúdo, muito conhecimento para compartilhar aí, que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com elas também. Com certeza, Felipe, com certeza. Depois a gente pode abrir uma caixinha de pergunta, cada um no seu Instagram, para perguntar tópicos que as pessoas querem ver. Porque é super legal isso. Eu já vi algumas lives e acho que as pessoas elas se interessam muito mais quando a gente fala na prática. Eu emiti, eu fiz, eu já vi, né? Eu vivenciei. Vivenciei, exatamente.
E até você deu uma sugestão excelente, acho que a gente lança essa caixinha assim depois, aguardem. Até porque aqui, a gente tentou trazer 3 experiências pontuais, mas vocês observam que a gente traz outras histórias, né? Então, se vocês quiserem, assim, de repente, um tema específico, alguma coisa, a gente traz isso e só trata aquilo. Vamos falar só de Accor, vamos falar só de cartão de crédito, só de Azul, só de Smiles. Olha lá, ela já ficou toda felizinha, né? E aí, gente, para fechar, antes da Gabi se despedir, eu já passo a palavra para a Gabi vai que vai fechar, viu, Gabi? Mas assim, o que fica? Não, você pode, fica à vontade. O que fica? Fica que eu posso ganhar milha sim, né? Gerar ela lá, cartão de crédito ou compras bonificadas. Fica assim que a gente compra milhas, mas a gente compra milhas no nosso CPF e lá da companhia aérea ou do banco, né? E a gente compra quando o valor está baixo. Fica que planejamento é importante acima de tudo, planejamento e objetivo de viagem, porque isso tudo ajuda a gente a traçar a melhor estratégia para nós, né? Que é o que a gente já faz no nosso dia a dia. A gente só começou a fazer pelos outros, porque os outros começaram a nos pedir para fazer isso também, né? O que a gente já vivenciava. Se eu esqueci algum tópico aí, vocês me complementam. Mas são coisas essenciais que todo milheiro ou futuro milheiro tem que ter aí em mente, né? Eu acho questão de para finalizar, flexibilidade. Pode falar. Eu acho que vocês têm a mesma sensação que eu. Não tem satisfação maior do que eu ver uma pessoa que eu ajudei a viajar. Gente, mas eu fico assim, juro, é muito. Eu viajo junto. Exato. E eu tenho assim 2 super colegas que um já vai para a 4ª viagem internacional, o outro também. Então assim, e tudo estratégia de milha, assim, um mundo super novo para eles. E eu brinco, olha, vocês são as melhores pessoas, eles seguem direitinho o que eu falo. Então, assim, para deixar aqui todos os pontos que a gente falou, vamos encerrar a live, foi maravilhoso. Acho que a gente pode definir um tópico da próxima vez. E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, falar com a gente no direct, seguir a gente, encaminhar a live para os amigos. Exatamente. E eu agradeço, claro, a presença de todos aqui, o aceite do convite desses dois, que sim, gente, a gente se encontrou num grupo de milheiros. Verdade. E começou a estreitar, viu que a gente tinha semelhanças ali, começou a estreitar esse laço, e hoje a gente já até se intitula aí dos 3 milheiros. Vamos dar spoiler do futuro aí. E aí eu quero agradecer demais, porque vocês também têm um conhecimento individual, cada um, e a gente sempre se junta, se ajuda, e eu quero agradecer também pelo aceite dessa loucura toda aqui, gente, que foi participar nessa live. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Faz uma cara bonita pra gente fazer a capa do... Pronto, agora eu vou salvar aqui. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Vamos finalizar aqui. Como é que eu faço? Não sei. Já achei aqui. Então vai, finaliza. Beijo, tchau.